Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade por aqui. Relato de um cidadão que pôde presenciar de perto esse encontro cheio de conspirações e acusações. A chuva fina e persistente caía sobre Brasília como um véu de melancolia, um presságio silencioso do que se desenrolaria naquela noite. Não era uma tempestade, mas algo mais insidioso, uma garoa que penetrava ossos e consciências, como as mentiras que se infiltravam na política brasileira. O restaurante Corte & Vinho, escondido no coração do Lago Sul, era um templo de discrição, onde os poderosos conspiravam sob o manto da sofisticação. Eu estava lá, apenas um espectro à mesa de canto, fingindo interesse em um livro enquanto observava o jogo de xadrez que se preparava. Os seguranças chegaram primeiro, varrendo o ambiente com olhos treinados para detectar ameaças ou testemunhas indesejadas. E então ele entrou. Lula. O ex-presidente, agora de volta ao poder, carregava consigo o peso de décadas de estratégia política. Seu terno cinza escuro parecia uma armadura, mas os olhos revelavam cansaço e algo mais. Medo? Não, era cálculo. Ele se sentou nos fundos, onde a luz de uma vela tremulava, projetando sombras irregulares na parede. Minutos depois, Alexandre de Moraes surgiu, imponente como um juiz da Inquisição. Seu olhar frio varreu o ambiente antes de se fixar em Lula. Não houve cumprimentos, apenas um aceno de cabeça. Aquele não era um encontro entre aliados, mas uma reunião de generais antes da batalha. O garçom trouxe a carta de vinhos. Lula escolheu um chileno caro, enquanto Alexandre permaneceu em silêncio. Quando o servidor se afastou, o vácuo foi preenchido por palavras cortantes. Temos um problema. Lula quebrou o silêncio, os dedos tamborilando na mesa. Temos muitos, qual deles? Alexandre respondeu já impaciente. Bolsonaro, ele ainda respira. Alexandre sorriu, um gesto que não chegou a OS olhos. Respira, mas não anda. Está isolado. Isolado não significa derrotado. Lula inclinou-se para a frente, a voz um fio de ameaça. Se ele se lançar em 2026, a base dele vem com tudo, podemos perder. Alexandre ergueu a taça, observando o vinho à luz da vela. Se ele chegar vivo a 2026. A frase pairou no ar como uma sentença de morte. Lula franziu a testa, mas não se surpreendeu. Ele sabia como o jogo era jogado. Você fala do julgamento. Falo da condenação, da inelegibilidade. Alexandre colocou a taça de volta na mesa com cuidado. E da prisão, se necessário. Você sabe que ele é inocente nessa acusação. Lula não era ingênuo. Sabia que as provas eram fabricadas, que o processo era uma farsa. Mas a política não era sobre verdade, era sobre poder. Eu sei. Lula encarou o ministro. Mas não posso deixá-lo voltar. Ele é um símbolo, um perigo. Alexandre riu baixinho, um som seco e sem humor. Inocente ou culpado, pouco importa. O que importa é que ele desapareça. E não só ele. Lula sentiu um frio na espinha. O que você quer dizer? Alexandre inclinou-se, os olhos brilhando com uma frieza que faria um assassino tremer. Você pensa pequeno, Lula. Prender Bolsonaro é só o começo. A direita precisa ser erradicada, não apenas derrotada, destruída. Deputados, comunicadores, juízes, empresários, todos que ainda ousam desafiar o nosso projeto. Lula sentiu o peso daquelas palavras. Não era apenas sobre Bolsonaro, era sobre reescrever a história. Isso é caçada política, ele murmurou, mas sem convicção. É guerra, Alexandre corrigiu. E numa guerra, os vencedores decidem o que é verdade. Você acha que a esquerda chegou até aqui jogando limpo? A direita precisa ser esmagada, não apenas derrotada. E eu tenho os meios para fazer isso. Lula hesitou. Ele sabia que Alexandre não brincava. O STF já havia mostrado que não tinha limites, prisões sem provas, censura disfarçada de combate às fake news,
lawfare contra adversários. Mas isso era um passo além. E se vazar que estamos forçando a mão, que as provas são frágeis? Alexandre sorriu. Você controla a narrativa. Eu controlo a justiça. Ninguém vai questionar. Ameaças e traições. A tensão entre os dois era palpável. O que começara como uma aliança agora mostrava rachaduras. Alexandre não era um subordinado. Era um jogador independente. E Lula sabia disso. Não gosto quando me trata como funcionário, Alexandre disse a voz cortante. Não gosto quando age como quem tem dúvidas. Lula retrucou. Alexandre respirou fundo como se medisse suas próximas palavras. Eu sou a justiça, Lula. Eu posso decidir o destino dele, mas posso decidir o seu também. Lula sentiu o desafio. E eu sou o povo, o cargo, o símbolo. Eu te coloquei onde está e posso te deixar cair. Alexandre riu, um som seco e perigoso. Você realmente acha que ainda manda em algo? Você voltou porque eu permiti. Se eu quiser, você volta para a cela. Lula apertou os punhos. Ele não estava acostumado a ser desafiado. Você está indo longe demais. Estou indo até o fim. Alexandre encarou-o sem medo. Ou você obedece ou acaba como Bolsonaro. Quando Alexandre voltou do lavabo, enxugando as mãos com meticulosidade, o clima estava ainda mais pesado. Não gostei do que você disse antes, Lula rosnou. De qual parte? Das verdades ou das ameaças? Alexandre respondeu, sentando-se com calma. Sua arrogância está começando a incomodar. E sua memória seletiva também. Alexandre bebeu um gole de vinho. Você esquece que esse jogo só se move porque eu empurro as peças. Lula sentiu o sangue ferver. Você acha que está acima de mim? Não acho. Eu sei. O silêncio que se seguiu foi cortante. Lula sabia que Alexandre não blefava. O ministro tinha dossiês, provas, conexões. Se ele quisesse, poderia enterrar qualquer um, inclusive o presidente. Você me ameaça agora? Lula perguntou, a voz um fio de raiva contida. Eu me protejo. Alexandre encostou-se na cadeira. E protejo o que estamos construindo. Se você hesitar, Lula, eu piso em você como piso neles. Você não sabe com quem está lidando. Alexandre sorriu. Sei sim. Um condenado que voltou graças à minha caneta. Um símbolo manchado. Se você tentar me derrubar, eu entrego tudo. Entregar o quê? Alexandre inclinou-se, a voz um sussurro mortal. Os acordos com a Odebrecht que nunca vieram a público, os offshores do seu irmão, a planilha de 2009 que sumiu dos arquivos da PF. Eu sei onde está. Eu tenho cópias. Lula ficou pálido. Você está se tornando um risco. E você já é um. Alexandre ergueu a taça em um brinde irônico. Mas pelo menos eu sou um risco que sabe o que faz. Eles saíram por portas diferentes, como inimigos que ainda fingiam ser aliados. Eu permaneci imóvel, uma testemunha silenciosa de um pacto que começava a se desfazer. Aquela noite não era apenas sobre Bolsonaro, era sobre o futuro do Brasil. A esquerda não queria apenas vencer, queria aniquilar a direita. E Alexandre de Moraes estava disposto a fazer o que fosse necessário para garantir que isso acontecesse. A guerra pelo poder só tinha começado. E no final, só haveria um vencedor. E você, o que achou dessa história? Escreva nos comentários. Sua opinião é muito importante para nós. Que Deus abençoe nosso país e a cada um de nós, patriotas.